Convido você a pegar a sua Bíblia, Lucas 9, 22 a 25, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, iluminai nossa mente, nosso coração, para entender melhor a tua santa palavra e bem vivê-la neste dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder e se destruir a sua alma? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, entramos no tempo chamado Quaresma. Quaresma que quer dizer também quarentena, que é tempo de vigilância, tempo de nós estarmos atentos. Um outro sentido da Quaresma é um tempo de silêncio, porque nós vamos para o deserto. O deserto é lugar de encontro com Deus, encontro conosco mesmo, mas encontro com o demônio, que ele vai nos tentar. O demônio também é um instrumento de Deus. Que loucura é essa, Zé? O demônio é um instrumento de Deus? Sim. Instrumento de Deus como? Quando nós somos tentados, nós temos a oportunidade de provar o nosso amor a Deus. A tentação não deixa de ser uma prova. Então nós podemos ser desaprovados ou aprovados. Não pense com isso que Deus é aquele Deus indiferente que fica brincando conosco, como pensa muitas vezes a igreja presbiteriana, as igrejas adventistas, né? Algumas linhas dela, a questão da predestinação, não todas, mas algumas dessa linha, porque são inúmeras, infelizmente, e acham que Deus criou alguns para ser condenados e outros para serem salvos. Não é assim que eu falo. Mas no sentido de Deus nos dar a oportunidade de crescer no amor. Quanto mais você é tentado e você luta contra a tentação, mais você cresce no seu amor a Deus. E se você não luta, mais você vai diminuindo o seu amor a Deus, à igreja e aos irmãos. É interessante que o evangelho de ontem, que abria a quaresma, falava sobre 3 remédios. O remédio do jejum, o remédio da oração e o remédio da esmola, que nós podemos chamar também de caridade. Aí nós vamos ver no primeiro domingo as 3 tentações: o poder, o ter e o possuir. O poder, o ter e o prazer. E essas três tentações são 3 ídolos, ou seja, são 3 tentações de idolatria. A idolatria do poder, a idolatria de sempre querer ter as coisas, sempre mais, né? Sempre querer juntar muito, aquela ganância, e a idolatria do prazer. E a igreja na quaresma nos dá 3 remédios. O poder vai simbolizar, que não é o remédio ainda, a vaidade. A gente geralmente é muito vaidoso. A gente quer ser mais que os outros, a gente às vezes é fabuloso, quer se mostrar, falando numa linguagem bem simples, né? Então isso é a vaidade, que simboliza o poder. A outra coisa seria a avareza. Nós queremos sempre o apego ao dinheiro, a preocupação com o dinheiro, a preocupação com os bens materiais, perdemos até a paz. Ou então nós nos achamos melhores que os outros porque nós temos alguma coisa. Então o ter simboliza a avareza. E o prazer, que também Jesus foi tentado no prazer, simboliza, no tempo da quaresma, a gula. Então nós temos aqui 3 tentações: a vaidade, a avareza e a gula. E quais são os 3 remédios? Para a vaidade nós temos o quê? E para a avareza temos o que também para a gula? Primeiro, para a gula, nós vamos ter o jejum. Para a avareza, a esmola. E para a vaidade, nós vamos ter a oração. Porque se você é vaidoso, quando você reza, você vai saber que você não é nada diante de Deus. E toda a glória vem dele. A vaidade quer dizer uma glória vazia. Pessoa que se exibe, que se acha muita coisa porque é da igreja,
ou porque é muito inteligente, porque não tem um bom emprego, porque tem coisas. Então a oração vai mostrar que a sua vaidade, ela não deve existir, porque toda a glória é para Deus. O jejum vai mostrar que a comida não é um Deus. Você come para viver, você não vive para comer. Então, um remédio para a gula. A gula também é um ídolo. Nós não podemos tratar a comida como um ídolo, como Deus, quando a gente vive em função do comer. E o terceiro remédio, que é a esmola, que é a caridade, vai destruir a avareza, que é esse apego. São Paulo fala que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males do mundo. O apego ao dinheiro, não o dinheiro em si. Oséias, o que tem a ver isso com o Evangelho? Primeiro, se você usa esses três remédios, você vai aprender a renunciar a si mesmo. Porque você pode falar assim, eu vou renunciar a mim mesmo, mas como? Usando esses três remédios. A oração, porque o homem que reza, ele vai renunciar à sua vontade, quando ela não for vontade de Deus. Ele só vai fazer a sua vontade quando for vontade de Deus. Eu quero deixar meu esposo, é vontade de Deus? É não, então eu renuncio. Eu vou embora desse estado, dessa cidade, ou desse lugar, porque os vizinhos são chatos. É vontade de Deus? É não, então eu renuncio. Eu estou com vontade de namorar com fulano, minha mãe não quer, mas é vontade de Deus? Se é, eu namoro, se não é, eu não namoro, porque eu vou renunciar à minha vontade. Renunciar a si mesmo é algo bem concreto, é renunciar àquilo que eu quero, mas Deus não quer. Eu quero falar um palavrão, eu quero cometer esse pecado, porque a tentação está grande. É vontade de Deus? Claro que não é. Então eu renuncio a mim mesmo. Então renunciar à própria vontade é ganhar a vida. E você viver de acordo com a sua vontade, porque você quer ser feliz a qualquer preço, é você ir para a morte. É como se você quisesse o prazer a todo custo, por exemplo. O homossexualismo é o prazer a todo custo. É caminho de morte. O adultério, trair a esposa porque ela não está mais tão legal como antes, tão bonita quanto antes, tão cheirosa quanto antes, tão legal como antes. É ir para o abismo. Então isso é perder a vida. Você acha que está ganhando, está perdendo. Você ficar com um e com outra, você está perdendo a vida e acha que está ganhando. Você passar o dia com preguiça em casa, assistindo novela, filme, sem ajudar a sua mãe em nada, e às vezes até brigando com ela, está perdendo a vida. Então isso tudo é morte. Quando você começa a ter uma vida de oração, o jejum ele vai treinando o nosso corpo. Porque você fala assim, Oséias, eu quero fazer tudo isso, renunciar à minha vontade, mas eu não consigo. Qual é o remédio? O jejum, porque a nossa vontade, ela é fraca. Pelo menos a minha vontade é fraca. Eu digo que vou fazer uma coisa e acabo não fazendo. Depois, quando a gente vai treinando a nossa carne pelo jejum, a nossa vontade vai se fortalecendo. Entende? Então, o jejum é a forma de fortalecer a nossa carne, que é debilitada pelo pecado, e dar força para ela, para a nossa humanidade, lutar contra o pecado. Então, o jejum é um grande remédio. E como é que, na prática, nós vamos colocar a oração e o jejum? Através da esmola, que nós podemos chamar de caridade. Se o irmão falou grosso comigo, eu vou silenciar. Se alguém falou mal de alguém, seja quem for, foi de um padre, foi de um pregador, foi da mãe, da sogra, não sei de quem, de um colega, eu vou silenciar. Então, é a caridade. A caridade não é só dar esmola, não. Também a esmola é caridade, mas não se resume a isso. A esmola é uma das formas de caridade. É você dar a sua roupa a quem precisa, dar de comer a quem tem fome, é você dar de beber a quem tem sede, é corrigir os errados. Tudo isso é caridade. É ensinar a palavra de Deus, é ensinar a pessoa a rezar, é convidar para um evento. Tudo isso faz parte da caridade. Então, a oração para entender o que Deus quer, o jejum para fortalecer em nós cumprirmos o que Deus quer e renunciarmos o que nós queremos, que não é da vontade de Deus, e a caridade é fazer aquilo que Deus quer. Então, esses três passos, a oração, o jejum e a esmola, ou seja, a caridade. Caritas, quer dizer caridade, quer dizer caritas, o amor ao próximo. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de renunciar a si mesmo para ter a vida eterna. Amém.